Essa aula está sendo gravada para a turma de criação de Assets 1 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dessa aula não fazer muito sentido para você. Essa aula está sendo gravada para servir como material de revisão para os alunos que estão matriculados no curso e que assistem comigo aqui ao vivo pelo Teams. Essas aulas fazem parte de uma playlist, né? Os alunos eles conseguem acompanhar essa playlist dentro da plataforma da PUC, da disciplina, né, o que é o Canvas. E a gente já viu, na verdade, esse semestre, todas essas aulas aqui já foram passadas. Então, se você estiver vendo esse vídeo por acaso no YouTube, procura a playlist de criação de assets 1 de 2023, assiste os vídeos na ordem que talvez faça mais sentido para você. Tá? Então, a gente já viu tudo isso aqui e a gente já está num momento do curso onde a gente vê conteúdos adicionais, ou seja, conteúdos que podem ser úteis, mas que não fazem parte do nosso conteúdo obrigatório, ou seja, eles não estão atrelados a nenhuma avaliação. E eles, apesar de serem úteis para o processo de fazer jogos, eles entram como material complementar ou adicional. Tá? Uma das perguntas muito frequentes em todos os cursos de Assets 1 que eu ministrei até hoje é: eu posso usar o meu modelo 3D dentro da Unity, mas como imagem, ou seja, como uma imagem 2D, né? Ou seja, como é que eu faço que esse modelo aqui vire uma coisa como um arquivo de imagem, como um .jpg ou um .png, né? Ou, se preferirem, como é que eu uso isso como sprite, né? Que é como a gente se refere às imagens de jogo, né? Pelo menos na minha época era assim. Eu tô ficando meio velho, pode ser que eu esteja ficando datado nos meus termos, mas como que eu posso usar isso como sprite, né? Então, o nosso foco da aula de hoje é esse: como que eu pego esse modelo meu, eu fiz ele usando as ferramentas de modelagem que eu passei no semestre, né? Eu estou usando ele, colorindo ele com o Vertex Paint, né? Ele é um modelo simples, low poly, a gente tem pouquíssimo corte nele, né? Os alunos que estavam aqui comigo ao vivo viram nos bastidores eu modelando esse gato agora, então é um modelo que foi feito super rápido, né? E os alunos têm vários modelos já que eles podem fazer esse tipo de tratamento, né? De lidar com isso aqui, tá? Então, o nosso foco aqui é transformar esse modelo 3D numa imagem 2D, tá? E isso tem nome, então vamos batizar essa aula aqui, né? É, A nossa aula aqui é de render. Yay! Então, o processo de finalização de uma imagem 3D, não é de qualquer imagem dentro do computador, né? Qualquer imagem, quando você finaliza ela, é um render. Mesmo a tela do seu computador agora, que você está assistindo minha aula, é um render, né? Os ícones dos aplicativos, né? Os botões, tudo que a gente está vendo na tela é um render. Mas o que a gente quer ver é como que eu transformo esse modelo 3D num arquivo de imagem, né? Então, o nosso render aqui, ele vai ser como que eu transformo isso aqui em um arquivo de imagem. Eu vou perguntar para os alunos que estão comigo aqui ao vivo, primeiro para ver se eles estão comigo ao vivo mesmo. Vocês entenderam o que eu falei até agora? Vocês entenderam o que é o conteúdo da aula? Tá tranquilo até esse momento a explicação? Legal, legal. Então, vamos lá. Eu preciso de alguns pré-requisitos para fazer render, tá? E eu preciso de alguns apontamentos antes de fazer o render, tá? Então, o primeiro apontamento que eu vou fazer é que a gente tem um menu de render aqui, ó, para quem é o, 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 o tirador de print screen de plantão, ou para quem quiser dar pausa para saber do que eu estou falando, né? Esse é o menu de render do Blender. Ele tem as capacidades de renderizar a imagem, renderizar a animação, renderizar áudio, né? Então ele pode renderizar áudio, inclusive. Você pode usar o Blender como mixer de áudio. Você tem como ver o render e tem como trancar a interface. Eu não vou trancar a interface, não vou nem passar perto disso. E eu talvez use o View Render como atalho para poder ver o que eu acabei de fazer. Mas aqui, ó, se eu pedir para renderizar a imagem, ele vai reclamar
ele vai falar que não tem nenhuma câmera encontrada na cena. Então a gente já vai ver que tem um pré-requisito aqui, ó, para renderizar a imagem, que é a câmera. Mas eu também vou ter o render aqui no View. Esse render aqui, ó, não é o render da câmera, mas é o render do que eu estou vendo aqui, ó. Então, se eu vier aqui em Viewport Render Image, eu vou renderizar uma imagem que é exatamente uma captura de tela, ó. Isso é exatamente uma captura de tela. O problema da captura de tela é que ela não vai trazer todas as capacidades de acabamento que o software é capaz, né? Ele não processa alguns dados que você consegue com o render aqui em cima. Esse render ele vai processar as informações para criar uma imagem, tá? Mas não é um impedimento, né? Você não tem uma câmera, né? Você pode renderizar a sua imagem aqui através do viewport render image. Isso é um jeito rápido e simples de renderizar uma imagem. Isso é muito útil para quando você quer conseguir aprovações do seu trabalho no meio do processo. O render de uma animação, o render de um filme de animação, ele é muito lento e ele desgasta muito, né? No processo de criação de um filme, né, ele gasta muito tempo de trabalho. Então, às vezes, você quer aprovar uma etapa antes de entrar nesse processo de renderizar a imagem final. Ele desgasta bastante a gente porque você tem que ficar caçando todos os erros e todas as falhas e todas as sobreposições. Então, assim, é um trabalho meio meticuloso. Então, obviamente, você vai querer uma aprovação de uma animação ou de uma imagem antes de fazer o render final, você pode usar um render de viewport para isso. É uma prévia, né? Mas me interessa esse render aqui, tá? Esse render aqui, a gente vai ter as configurações dos renders aqui nesses dois painéis aqui, ó. Então, opa, fiz a setinha errada. Nesses dois painéis aqui, tá? Então, esses dois painéis são meus painéis de configuração de render, tá? O primeiro é a configuração do motor de render. Então, se eu clicar aqui, ele vai configurar o meu motor de render. Aqui o Blender ele tem vários motores de render. O Cycles seria o motor mais realista, que usa Ray Tracing, usa todas as capacidades do Blender. Esse é um render muito poderoso. Ele é extremamente realista no cálculo de iluminação dele. Tá? O Workbench é exatamente o que a gente está vendo aqui. Ó. Isso aqui é o Workbench. Então, o Cycles ele é um render super realista. O Workbench é exatamente o que eu estou vendo aqui. E o Eevee, que estava marcado por padrão, é um render mais próximo do render de jogo. Então ele é um render real-time, que não tem todas as capacidades de um render realista, mas ele roda em tempo real, ou seja, você consegue iluminar, fazer efeitos, né? Você consegue gerar sombras, todos os acabamentos de uma forma mais leve e em real time. Então a gente tem esses três renderizadores e cada um desses renderizadores vai ter um kit de configurações logo abaixo dele. Quando eu trocar aqui, ó, a gente vai ter uma lista de configurações aqui, ó, né? Então, cada um deles vai ter um pacote. Se a gente colocar no Workbench, por exemplo, ele vai ter configurações de amostra. Essa aqui me interessa, ó. Esse lighting aqui, se a gente observar esse lighting do Workbench, é o mesmo lighting que eu tenho aqui, ó, Studio Matchcap Flat. Studio Matchcap Flat. Então, realmente é a nossa visão de modo sólido. Tá? Se eu for no Eevee, vai ter várias coisas como efeito de sombreamento, efeito de brilho, né? Efeito de reflexo, de motion blur, né? Vai ter uma série de efeitos que eu posso ligar aqui, né? E se eu for no Cycles, né, eu vou ter também, né, efeitos de volume, de acabamento de visual, né, sobrando, tá? Então existem muitos efeitos. Por exemplo, tem esse efeito freestyle que ele gera um contorno automático no meu render, né? Então eu consigo criar uma linha ao redor do meu modelo, é muito legal. A gente vai
a princípio, né, eu recomendo que vocês estudem. Isso é uma recomendação, não é uma obrigação, tá? A recomendação é aquilo que a gente fala. Eu recomendo que vocês estudem primeiro o Eevee. Ele vai alinhar melhor com a Unity. Lembrando que essa recomendação é para os alunos matriculados no curso de jogos, né? Vai alinhar muito com o que a gente está fazendo na Unity. Ele é real-time, ele é mais leve, então você consegue fazer render com mais velocidade. E ele traz mais capacidades que o Workbench. Mas ele não vai ser tão pesado, nem vai demandar tantas configurações quanto o Cycles para poder ficar com um acabamento bom. Então ele é um pouco mais meio do caminho, né, entre o Workbench e o Cycles. O Cycles é super interessante, a gente vai estudar ele porque quando chega no terceiro período a gente precisa dele para poder imprimir alguns aspectos do modelo 3D na textura, né? Então a gente vai estudar o Cycles no curso, mas a gente vai começar aqui pelo Eevee, tá? E aqui embaixo, ó, debaixo do render, eu tenho a minha saída, o output. Então eu tenho as configurações de render nesse botão e nesse aqui a saída, aonde que eu quero mandar os meus arquivos, qual o formato que eu quero, qual que é a qualidade disso. E isso é um aspecto importante porque se você vai fazer a imagem do seu modelo 3D para o jogo, você provavelmente vai querer configurar quantos pixels essa imagem tem para não sobrecarregar o jogo, né? A imagem é uma coisa que pesa, quanto mais imagem, quanto maiores as imagens, mais pesado fica no jogo. Então a gente geralmente quer associar o tamanho da imagem com o tamanho do uso dela, né? Então a recomendação aqui é que a gente configure essa resolução assim que possível, tá? Então eu vou usar esses dois painéis aqui para configurar hoje, né? E eu vou, né, à medida que eu for precisando dessas configurações, eu volto nisso aqui. A gente vai precisar disso para configurar o nosso render, tá? Tá tranquilo, pessoas? Vocês entenderam esses dois painéis aqui? Lembrando aqui, ó, só enquanto as pessoas respondem se elas entenderam, aqui tem o formato, aqui tem da duração, se for um caso de animação, aqui tem a saída, qual que é o arquivo, né, qual que é o formato de arquivo e qual que é a pasta aonde eu vou exportar as coisas, né? Então, se você entendeu, manda um ok para mim no bate-papo. Se você tiver alguma pergunta, por favor, faça a pergunta para mim, né? Que a gente tem que dar essas pausas para compreensão do. Então, legal, a gente tem esses dois painéis aqui e a gente tem esse menu aqui, ó, para quem estiver vendo aqui o vídeo e quiser dar uma pausa, né? A gente está propriedades de render e propriedades de saída, né? São esses dois painéis aqui, tá? Outra coisa importante para a gente no processo de render vai ser essas quatro bolinhas aqui, ó. Isso aqui vai ser importante para a gente também. Esses aqui são os modos de visão do Blender, tá? São os modos de visão do Blender. Eu vou desligar por enquanto essa barra de tarefa aqui para poder rabiscar por cima aqui, né? É, Essas quatro barras aqui são as minhas visões de render. Então eu tenho o Viewport Shading no formato wireframe, que é só a linha né, do meu modelo, né? Ele é só o arame do meu modelo. Eu tenho o sólido, que a gente já usou aqui, né? A gente geralmente ele vem é, marcado assim, né? Então a gente vê geralmente o Durepox da coisa, né? A gente mudou isso durante o semestre para poder ver as cores do Vertex Paint, então é o que eu tinha alterado aqui, ó, eu estou vendo coloridinho, porque eu mudei como que eu quero que ele demonstre para mim o modelo. Isso é o sólido, né? O modo de viewport shading sólido. Eu tenho um modo de viewport shading que me mostra um material, né? Então isso aqui é como que está a configuração do meu material. Eu não possuo material nesse gato. Então, porque eu não possuo nenhum material nesse gato, tá branco, né? O Blender ele renderiza isso aqui branco. E eu tenho o modo render,
que vai mostrar como que vai ficar a minha imagem na hora que eu renderizar. E ela vai ficar, olha que beleza, completamente cinza, né? Então, é, aqui a gente já consegue fazer um checklist para render, tá? Então, vamos lá. Se você pretende renderizar uma imagem no Blender, você vai precisar configurar as propriedades de render, você vai precisar render. Eu vou escrever só prop, tá, gente? Que é propriedades de render. Você vai ter que configurar as propriedades de saída, output, prop, tá? São esses dois painéis. Você vai ter que configurar isso, tá? Não tem como escapar, você tem que configurar isso. Senão você não sabe qual formato você está fazendo, nem qual que é o motor que você está usando, nem quais são os recursos que você está usando. Então você tem que configurar isso. Você vai ter que configurar também uma câmera na cena. Sem câmera a gente não vai conseguir, a gente viu isso aqui, ó. Ele reclama se eu tentar renderizar sem câmera. Você vai ter que configurar a luz, né? Ou seja, tem que ter uma iluminação na cena, senão tudo vai ficar escuro ou acinzentado, tá? A gente vai ter que configurar um material para o render, que é essa bolinha aqui, ó. A gente tem que configurar um material aqui. A gente vai configurar isso na aba de shade, mas eu preciso configurar o meu material para o meu render ficar correto, né? É, E se eu tiver essas 5 configurações aqui, ó, eu consigo fazer um bom render, beleza? Tranquilo? Deu para pegar isso aí? Legal. É, Eu escrevi nessa ordem. Não, isso é essencial para ter um render, para o render sair. Senão você não vai ter nada para mostrar. Para ficar decente, é a qualidade da configuração disso, mas é fundamental que você tenha isso configurado para você ter o seu render, tá? Isso aí tem que ser um checklist de sem isso não vai prestar, não. Não vai sair, né? Vai ficar faltando, ou vai ficar muito escuro, ou não vai nem sair o render, ou ele vai sair no formato errado, no tamanho errado. Então, isso aqui é fundamental, tá? Para quem quiser tirar um print, eu vou, né, dar uma contagem aqui de 1, 2, 3, né? E aí eu vou apagar, porque eu vou precisar rabiscar mais ainda no meu, no meu espaço. Então, assim, eu vou começar pela câmera, porque a câmera vai me ajudar a configurar as propriedades. Então, a primeira coisa que eu vou configurar é a câmera. Eu vou adicionar uma câmera, né? Então, a câmera vai aparecer aonde tiver o cursor, né? Então, aonde tiver essa mira do Blender vai aparecer a câmera. Eu vou adicionar o objeto do tipo câmera, tá? Na hora que eu adicionar o objeto do tipo câmera, eu vou ter acesso à visão de câmera que eu não tenho acesso agora, né? Se eu apertar o atalho 0 no teclado numérico para tentar ver a câmera, não existe, né? Nenhuma câmera, ele não muda de visão. Mas se eu adicionar uma câmera aqui, ó, vou adicionar uma câmera. Agora tem uma câmera na cena, né? Vou chamar ela de cam. E se eu apertar 0, ele vai mostrar para mim a visão da câmera, né? Então agora eu tenho uma câmera na minha cena, né? Eu vou puxar essa câmera aqui em Y, né? E vou enquadrar a minha câmera aqui, vou posicionar ela, né? Vamos rotacionar aqui, ó, 90 graus, 0, 0, e eu vou apertar aqui a minha visão de câmera, que é o 0 no teclado numérico, né?
e vou puxar ela aqui, ó. Se eu puxar em Z, né, grab, eu estou mexendo ela. Se eu apertar grab em Y, ela vai avançar ou afastar, né? Se eu apertar grab em X, ela vai para um lado e para o outro. Se eu apertar grab em Z, ela vai para cima ou para baixo, né? Eu também posso apertar grab em Z duas vezes para dar um zoom, né? Se você tiver a câmera torta, isso aí é interessante. Então, eu adicionei uma câmera. É possível pedir para alinhar a câmera de acordo com a visão, né? Você tem as opções de alinhar a câmera à sua visão. Então, eu consigo vir aqui e alinhar a câmera no meu ângulo de câmera. Também é possível, nos controles de visualização, trancar a câmera à minha visão. O que significa que eu posso posicionar a minha câmera navegando no Blender. Então, se você ligar a opção Lock Camera to View, você consegue mover o seu view, né, dar zoom, né, e posicionar a câmera de acordo com o movimento aqui, ó. Isso é bem legal. Na hora que você desligar aqui, ó, sua câmera já está posicionada aonde você quer, tá? Então isso é muito útil. Provavelmente vocês já sabem navegar no Blender, né? Vocês já conseguem navegar no Blender. E essa opção aqui, ó, vai estar nessa barra lateral de View aqui, dentro de View Lock, Camera to View. Eu vou puxar um pouquinho mais para a gente poder ver o nome completo, né? Isso aqui vai permitir que eu faça o enquadramento de uma forma muito legal aqui, tá? Eu vou desligar isso porque eu já gostei do meu enquadramento, né? Então é isso que eu quero fazer aqui, né? Ou seja, se eu quiser mover agora ela um pouco para o lado, ou fazer um ajuste fino, eu posso. Mas isso aqui é um bom jeito de posicionar a câmera e enquadrar a câmera. Como eu estou vendo tudo cinza, vamos ver o que eu fiz movendo, voltando para o meu modo sólido, né? Então, existe um controle aqui de câmera muito legal. De novo, essa é a barra lateral. Vou mostrar mais uma vez. Viu? Sidebar. Menu View. View Lock. Lock Camera to View. Posicionou sua câmera. Desliga. Tá feito o serviço aqui, tá? E lembrando, você ainda pode dar o comando Grab, né, o atalho G, e posicionar isso aqui, tá? Então, essa é a posição da minha câmera. Ou seja, eu ajustei a posição da minha câmera. Por enquanto, tá? O que mais que eu tenho de interessante aqui, ó? Se eu for no painel de configuração de câmera, eu ainda consigo mudar se a minha câmera ela é ortográfica ou se ela tem perspectiva ou se ela é panorâmica, inclusive, né? Mais comum a gente usar a câmera ou ortográfica, que ela tem um controle de escala, que ao ser uma câmera bidimensional, né? Ou a câmera tridimensional em perspectiva, né? E aqui eu consigo mudar a lente da minha câmera. O que é essa lente da câmera aqui, ó? É, existe esse comprimento focal aqui, ó, focal length, que é a distância entre a lente e o sensor. Se eu aumentar isso aqui, ó, eu aumentei a distância entre a lente e o sensor. Eu também mudei o que? O ângulo de abertura aqui embaixo, ó. Quando eu aumento essa distância, o ângulo aqui embaixo muda. Então, isso está alterando o campo de visão da minha câmera. Se eu colocar um valor muito baixo, esse ângulo vai ser muito aberto. E o que isso significa para a gente? Um ângulo muito aberto, ele vai ver mais do conteúdo lateral da minha cena e ele vai distorcer mais o conteúdo do meu objeto. Observa como que o meu gato está super distorcido aqui quando eu dou zoom. Olha o tanto que essa orelha está diferente da outra e o tanto que esse olho aqui está diferente do outro olho. Então, isso é o quê? Isso é uma lente com uma abertura muito
muito forçada, né? Que vai distorcer muito a minha imagem. Se eu fizer uma câmera mais fechada, vamos colocar 120 aqui, ó, eu vou ter que mover. Ela tá tão fechada que ela entrou dentro do modelo, ó. Ela tá tão fechada que ela entrou dentro do modelo. E aqui, ó, eu vou afastar aqui a minha lente. Vocês vão ver que eu vou posicionar aqui em Z e Y. Eu vou fazer na mão, só para vocês verem que eu tenho que afastar muito a lente. Então, olha só, eu tenho que afastar muito a minha lente para poder enxergar o meu gatinho. E agora, olha como é que está o design dele. Ele está quase como se fosse ortográfico, né? Ele ficou muito mais regular, né? Então, essa abertura da lente, né? Essa distância, né, entre a lente e o sensor, ou essa abertura de ângulo da base do sensor, eles mudam muito como que eu vou perceber esse objeto. Então, está muito diferente do outro design, né? Se você quer manter um retrato de um personagem mais próximo do que a gente percebe no mundo real, por exemplo, você vai querer provavelmente uma lente mais fechada, né? Se você quer uma coisa mais, né, com mais visão lateral, né, com uma visão periférica mais forte, você provavelmente vai usar uma abertura mais baixa, tá? Vou colocar um meio do caminho aqui, ó. Uma outra coisa também interessante de notar é que isso funciona como zoom também, tá? Então esse valor funciona como zoom. Isso é o que a gente chama de zoom de lente, né? Então vocês devem ter isso provavelmente quando vocês estão tirando foto no celular, vocês conseguem às vezes aproximar a imagem, né, com controle de zoom. Esse aproximar da imagem não muda a perspectiva da cena, né? Isso a gente chama de zoom de lente. O outro zoom que tem é o zoom de câmera. O zoom de câmera é quando eu vou lá e trago a câmera para perto do objeto, né? Então eu desloco fisicamente a câmera. Então aqui eu tenho essa distância focal aqui. Vamos colocar uns 80 milímetros aqui e vamos dar um zoom pro meu gatinho aqui. Eu ainda vou ter umas outras configurações aqui. É possível fazer desfoque no render, mas eu não vou conseguir ver agora porque eu não tenho uma iluminação, né? Mas é possível borrar né, o conteúdo na cena, né? Aqui eu tenho algumas informações de corte, né? Eu posso colocar uma imagem de fundo como referência, né? Eu posso aumentar a opacidade desse limite para entender melhor o meu corte, né? Mas essas outras configurações, por enquanto, elas não são tão interessantes. Me interessa aqui, inicialmente, o controle de lente, né? E o controle focal, tá? Eu consigo também ajustar um pouquinho do enquadramento aqui se precisar, né? Você pode ajustar um pouco do enquadramento aqui. Você também consegue limitar até onde a sua câmera enxerga. Se estiver muito pesado para processar a sua imagem, né? Você pode reduzir a distância que a câmera enxerga e fazer um render com menos objetos enquadrados, porque ela está vendo só até uma certa distância. Aqui minha câmera enxerga até 1 quilômetro de distância. Se eu reduzir isso aqui para, sei lá, 1 metro, ele não vai enxergar mais o meu objeto, né? Então vamos mostrar isso aqui, ó. É até onde ele enxerga meu objeto. Eu posso deixar 1000 aqui porque não tem nada pesado, né? Mas é até onde minha câmera enxerga objetos na cena. Eu também posso fazer o contrário e falar que ela só enxerga a partir de um certo lugar. Então ela começa a ver o objeto bem depois, né? De novo, a gente não tem por que mexer nisso agora, mas é bom saber que tem um controle disso aqui.
Então eu configurei a minha câmera, né? Então minha câmera está configurada. Só que, né, ainda está triste aqui minha cena. Eu preciso configurar mais coisas, né? Ou seja, uma vez que minha câmera está configurada, eu vou configurar a minha saída, né? Eu vou manter o Eevee como configuração, eu não preciso mexer nisso aqui por enquanto, né? Mas eu vou mexer na minha saída. Se a gente vai fazer sprite para jogo, né? Vamos supor que eu vou fazer um botão com isso aqui, ou um avatar, né? O número de pixels que eu preciso disso é um número bem baixo, né? Então é muito comum a gente precisar às vezes de só 128 pixels por 128 pixels para fazer um formato, e às vezes eu preciso dele quadrado, ou às vezes eu quero fazer uma coisa para postar na internet, no celular, e eu quero que aquela coisa seja vertical, né? Então o formato, para eu definir o enquadramento, o formato tem que ser definido. Então eu vou vir aqui nas minhas propriedades de saída. Hoje está 128 por 128, que é um bom tamanho para um botão de jogo. E olha que interessante, porque eu fiz um formato quadrado, aquele enquadramento que eu fiz aqui, ó, se perdeu. Lá vou eu voltar aqui para minha câmera, né, e pedir para ele aproximar um pouco mais aqui, ó, na minha lente. E ajustar um pouco meu enquadramento aqui, ó. Vamos ver aqui o que eu estou fazendo aqui. Então 128 milímetros é o que eu coloquei aqui, né? E esse é a proximidade que eu quero do meu objeto. Então esse é o formato de saída que eu quero, né? Se eu apertar render agora, render image, vai sair uma imagem de 128 pixels por 128 pixels que não tem absolutamente nada acontecendo nela. Vamos resolver nossa vida aqui. É, eu preciso configurar a luz da minha cena e o material da minha cena. Ou seja, eu já configurei a câmera e a saída, pelo menos parte da saída, né? E agora eu quero configurar a luz, né? E o material. Eu vou configurar a luz primeiro, então eu vou adicionar aqui uma lâmpada qualquer, pode ser um sol, pode ser uma point light, sol, um spot, uma área. O sol ele vai iluminar de forma direcional, né? Então, se eu girar ele, né, ele vai estar mudando o ângulo da luz, mas o Sol ele não faz, não importa a distância nem a posição dele. Então, se a gente for pensar nas quatro tipos de luz que eu tenho aqui, ó, point light, ela manda luz para todos os lados e a posição dela importa. Então, aonde eu estou colocando a lâmpada na minha cena é importante, né? Deixa eu pegar aqui o meu. Então, a posição dela importa. Também vai importar o raio dela e a força dela, né? Então, eu vou ter que provavelmente configurar a força da minha lâmpada, lembrando que a configuração da lâmpada vai ficar nesse menuzinho verde, do mesmo jeito que a câmera fica no menu verde, do mesmo jeito que os vértices ficam nesse menu verde aqui, ó. Então, é a mesma coisa aqui. Vamos chamar isso aqui de light, só porque eu estou fazendo trocas de tipo de lâmpada. Então, a grosso modo, point light, a posição importa, mas a rotação não importa. Sun, vamos pôr aqui só. A rotação importa, mas a direção não importa, tá? No spot, a direção e a posição importam. Então, quando a gente faz um spot, um pouco aqui sem. Rotação e posição importam, né? Elas fazem diferença na minha configuração aqui. No área, mesma coisa.
posição e rotação fazem diferença na configuração do meu material. Eu vou usar um sun. Então agora eu tenho uma luz principal aqui, né, que vai me ajudar a enxergar o objeto. Na hora que eu tirar um render agora, na hora que eu pedir para ele renderizar, né, ele está fazendo para mim esse tom de cinza aqui, tá? Eu posso falar que a minha luz é de uma cor, né? Eu posso colorir a luz. Vamos pôr ela um pouquinho mais amarelada. Eu posso falar que ela afeta a difusão, que ela afeta a especular ou que ela afeta o volume dos objetos, né? E se ela provoca ou não sombra, né? E quais tipos de sombra que ela cria, né? Então eu posso controlar se ela emite ou não sombra, a minha luz. Em alguns casos eu vou querer mais de uma luz, às vezes eu vou querer uma segunda luz para fazer tipo complementos de iluminação. Então às vezes eu vou querer uma luz fazendo uma segunda cor aqui. E às vezes essa luz, essa segunda luz, vou chamar ela de backlight. Backlight. Essa segunda luz, às vezes ela vai ter uma. Ela não vai provocar sombra e às vezes ela vai ter uma cor diferenciada. E às vezes ela não vai provocar especular só um tom, só para a gente não ter nenhuma área, às vezes, escura ou para a gente não perder o contorno dos objetos, né? Então estou usando duas luzes aqui, né, para o contorno do meu objeto não sumir, né? Então aqui eu tenho o contorno do objeto dos dois lados. Vou deixar assim. Então essa aqui é a minha light, essa aqui é a minha backlight, né? Outra coisa de luz que eu vou configurar é o mundo. Existe uma luz vindo do mundo, tá? Então essa luz aqui, ó, isso aqui, ó, é a cor do mundo e a força com que o mundo colore a minha cena. Então eu posso ter um controle de luz de preenchimento aqui do meu mundo, né? Então essa é uma outra luz que talvez eu queira configurar, né? É, Eu vou deixar ela mais baixinha assim, ó, e vou deixar ela levemente roxeada, talvez. Então isso aqui está afetando a cor do meu render, tá? Então, para configurar a luz, eu adicionei as luzes aqui, ó. Eu adicionei as luzes. Então, isso foi o light. E eu configurei também o mundo. É RL, World. RL, World Properties, tá? Então, esses pontos de luz, né, são a direção da minha luz. Isso aqui é a cor de luz do ambiente, tá? Então, dois dos meus tópicos já foram configurados. Deu para entender até agora, pessoas? Tá tranquilo? Legal. Tem um sim. Um sim é bom. Então, para alguém tá tranquilo. Lembrando que se tiver pergunta, pode fazer pergunta, tá, gente? Vocês podem fazer pergunta a hora que quiser, tá? Eu vou pular aqui pro shading, tá? Então, eu não preciso do modeling, eu não preciso de sculpting, eu não preciso de edição de UV por enquanto, pelo menos eu acho que eu não preciso. Não preciso de test repaint por enquanto. Talvez eu precise de animação, talvez. Aqui tem um painel de render, inclusive, ó. Você pode ver o rendering no painel de render. Mas eu não vou usar ele, não vou usar Composite, não vou usar Geometry Nodes, não vou usar Scripting, não vou usar animação não. Eu vou pro Shading, né? Eu vou pro Shading, né? Por que que eu vou pro Shading? Porque eu preciso configurar o material. Então eu preciso configurar um material
do meu objeto. Meu bonequinho ele é colorido, né? E eu preciso ligar essa cor no meu personagem e também falar como que ele reage à luz. Se eu tenho luz, agora eu posso configurar como que ele reage à luz, né? Eu posso vir, inclusive, aqui no meu painel de render para a gente poder ver como que está ficando o meu render aqui, ó. E aqui a gente tem o nosso shader nodes, né? A configuração de nodes de sombreamento. E a gente tem aqui um material aqui que já existe no Blender, porque quando eu criei o arquivo ele tinha um material e eu não apaguei ele. Então vamos chamar esse material aqui de gato material. É, E aqui, ó, quando você cria um material no Blender, né, quando você pede material novo ou quando você cria um material novo, ele vai falar para mim que esse material tem uma cor e como que ele reage à luz. Se eu vou usar o render do Blender, eu posso usar todos esses recursos aqui do Node, né? Eu tenho liberdade para usar todos eles. Eu posso falar se meu personagem é mais rugoso, se ele tem mais especular, menos especular, né? Eu posso configurar isso a meu gosto, né? É, Fica a meu critério, né? Posso usar sheen, posso usar transmission, né? Posso usar o que eu quiser, tá? Usar emission, né? Então, tenho total liberdade agora com o material, porque eu vou usar render, né? Então, esse é um dos pontos positivos quando a gente está usando o render de imagem para fazer um conteúdo. Você pode usar todos os recursos que o Blender tem se você vai fazer sprite para jogo, né? Você não está limitado mais pelo render do motor de jogo, né? Você tá usando o motor do Blender, né? O que eu quero fazer aqui é muito simples, tá? Meu Base Color aqui, ó, eu vou clicar nesse botãozinho aqui, ó, vou puxar uma setinha. Eu quero ligar um atributo de cor. Então eu quero ligar um atributo de cor, que é o Vertex Color que eu pintei, tá? É, Então, só para mostrar para vocês aqui, né? Aqui eu tenho Color Attribute, né? Ele chama atributo, inclusive, né? Outra forma de fazer isso é você vir em Edge, Input, e pedir aqui o Color Attribute, tá? Você vai pedir o atributo aqui de acordo com o nome que você deu e ligar isso aqui no, no Base Color. Eu vou tirar esse Subsurface só para a gente poder ver a cor que eu criei sendo afetada, né? Eu posso inclusive colocar a minha cor também aqui nesse Subsurface e pedir para ele juntar os dois, né? Ou eu posso reduzir a intensidade com que essa cor secundária que eu estava colocando aqui entra, né? Então dá para fazer de novo um acabamento um pouco mais borrachudo da coisa com o Subsurface, né? Eu acho que eu não vou usar ele não. Acho que eu deixa assim. Vamos configurar o tanto de especular que eu quero, o tanto de rugosidade que eu quero. Eu liguei o sheen, mas gostei do sheen. Clear coat, eu quero um clear coat. Então, agora o que eu estiver fazendo de acabamento, né, no meu personagem de cor já vai estar aparecendo no meu render. Deixa eu fazer um outro exemplo aqui interessante. Por exemplo, eu quero manter a cor do meu gatinho mais chapada. Eu posso ligar aqui na emissão e eu posso reduzir a força que isso afeta a emissão, né? E aí o meu gatinho ele passa a ter um pouquinho da claridade da cor, né? Então,
Eu tenho liberdade para fazer do jeito que eu quiser, né? A minha iluminação. Vamos colocar uma emissão de zero aqui. E eu posso também ajustar, né? Falar assim, ah, não, peraí, agora que eu tenho isso aqui, talvez eu queira mais força no backlight, talvez eu queira mais força no meu key light aqui, na minha luz principal, né? E talvez eu queira configurar, tipo, a sombra, né? Talvez eu queira também influenciar a cor de mundo, né? Falar assim, não, peraí, faz mais intenso, né? Deixa mais claro isso aqui, né? Para ficar mais suave a iluminação, né? Também posso separar, falar que, tipo, por exemplo, o olho do meu gatinho pode ser um material diferente, né? Vamos pegar o olho aqui, ó. Vamos criar um material novo e assimilar o olho a esse material novo. Vamos criar um material novo, vamos chamar isso aqui de eye, né? Opa, aí. A gente chega lá, a gente chega lá. Tô chegando nisso, Pedro. Essa pergunta é ótima. Essa pergunta é ótima. Tô chegando nessa pergunta. Aí eu vou querer o olho preto, com bastante especular e bastante liso, né? Então, então eu posso forçar para meu olho ser mais brilhante, né? Vamos colocar o clear coat também no máximo e a rugosidade dele no mínimo, né? Vamos ligar o sheen aqui no máximo. Então assim, eu consigo é, ter um comportamento diferente de material em um polimetálico, que ele vai ficar mais preto aqui. E vamos pôr zero de rugosidade, eu quero zero de anisotrópicos, zero de sheen, né, clear coat. Então, assim, o controle que eu tenho aqui né, de definir que um objeto ele vai comportar, uma parte do objeto vai comportar de um jeito diferente, e agora eu estou editando só a cor do olho, né? É, é interessante, ou seja, é algo a se pensar na hora que você está fazendo a configuração, né? Então, eu tenho agora um olho que é bem pretinho, né? Bem marcadão pretinho, né? Tá bom. Isso é só para mostrar que tem diferença. E aqui, ó, eu configurei o quê? Eu configurei o meu material, né? Ou seja, eu posso vir aqui, de novo, editar as cores, tratar essas cores, né? Vamos vir aqui, deixa eu adicionar um tratamento de cor aqui, ó. Vamos adicionar um Hue Saturation Value. Só para mostrar que eu posso aumentar a saturação da cor do meu gato se eu quiser, né? Então eu posso deixar ele mais saturado. Eu posso girar um pouquinho a cor também se eu achar que vale a pena. Eu posso deixar ele mais claro ou mais escuro aqui também. E qual que é o fator que isso influencia, né? Então eu tenho controle de tratamento aqui desse material. Mas eu vou considerar meu material configurado, tá? Então eu vou soltar um outro render, tá? Eu vou soltar um outro render, vou vir aqui no meu layout só porque a imagem fica maior, né? E vou vir aqui no modo sólido só para falar aqui, ó, configurei o material, configurei o material. E aqui, ó, se eu apertar render, isso aqui é o modo sólido, isso aqui é o modo de configuração de material, esse aqui é a minha iluminação final, né? Se eu apertar render aqui, render image, ele criou o gatinho aqui para mim, né? Vamos colocar aqui o meu avatarzinho, o meu ícone. Mas ele está com esse fundo aqui, ó, que é um fundo branco, né? O fundo do meu mundo aqui, né? A configuração do fundo do meu mundo.
E se eu vou fazer isso para virar um botão no jogo, ou um ícone no jogo, ou um avatar do jogo, ou um sprite do jogo, eu preciso que o fundo seja transparente. Ou seja, não faz sentido eu mandar o fundo opaco. Senão, ele vai virar um quadrado na cena, né? Ele vai estar sempre com esse contorno. Então configurar, agora eu vou configurar o meu render, tá? É, Então, todas as opções que eu quiser ligar aqui, Ambient Occlusion para ter mais sombrinha, Bloom se eu quiser que a coisa, que os brilhos estourem, né? Se eu quiser uma coisa que pareça acesa, né? Eu não tenho nada aceso aqui, né? Deixa eu colocar deixa eu fazer um material aceso aqui pro nariz, só para a gente poder ver isso aqui, né? Vamos criar um material novo aqui. Vamos vir aqui no Input, Color Attribute. Vamos falar que o meu objeto ele tem uma cor e uma emissão. E vamos falar que essa emissão tem 5 de força, né? É, E deixa eu ir lá no meu configuração de render, né? E vamos observar isso aqui, ó. É, Configuração de render. A intensidade do brilho, tá vendo? Aqui, ó, vamos pôr um 1 de intensidade. Né? O Bloom ele vai fazer essa sensação de que tem coisas acesas, né? Coisas luminosas na minha cena, tá? Então, eu tenho esse tipo de configuração aqui também, tá? Eu vou pegar o meu nariz aqui e vamos voltar para o material. É, Se eu tenho o blur, né? Ou seja, se eu for usar o blur na câmera, né? Vamos voltar na câmera aqui, vamos ligar o blur só para mostrar. Se eu estiver colocando blur no meu gatinho, né? A configuração desse blur, a configuração de qualidade desse blur vai estar aqui, né? No espaço de configuração do render, né? Vamos vir aqui desligar que eu não quero blur, né? E aí tem outras coisas. Se está usando Subscattering Surface, se você está usando reflexo de tela, né? Se as coisas têm reflexo, né? Se você está usando Motion Blur, você está fazendo uma coisa em movimento, você quer que tenha um Motion Blur, né? Coisas de performance, né? É, Coisa de curva para render de cabelo, coisa de sombra, né? Como é que você está configurando a qualidade das sombras? Eu posso aumentar, por exemplo, a qualidade das minhas sombras se eu achar que tá ruim, né? Mudar o jeito que ele calcula a sombra, né? Vou deixar 1024. A luz indireta, como que ela funciona, né? E aí tem aqui, eu desci isso tudo para chegar aqui, ó, em filme. Isso é um negócio estranho, mas eu preciso mostrar porque é estranho. A transparência, ela fica em filme. Então a transparência, ela vai desligar a cor de mundo aqui, ó. O filme também faz uma outra coisa estranha. Esse filtro aqui é o meu anti-alias. Então, se eu quiser fazer uma coisa que pareça pixel art, eu preciso desligar esse filtro. Então, se alguém quer fazer assim, eu quero fazer um jogo de pixel art, eu quero fazer pixel art no Blender, né, para poder tipo colocar no meu jogo, cara, esse é o painel aqui para que a gente tem que lembrar. Esse é o painel esquisito e é ele que a gente tem que lembrar, porque é um lugar estranho. Não é didático onde fica esses dois controles. Então eu vou deixar aqui um tempo para quem quiser tirar um print screen, tá? Você anota aí, faça favor. Filter size é o controle de anti-alias, ou seja, o controle de serrilhado. E transparente é se você vai renderizar com fundo ou não, tá? Então deixa eu colocar aqui um anti-alias de 1. Vamos renderizar de novo. Tá vendo? Vamos colocar o valor padrão, que é 1.5.
Vamos lá, render image, né? Então, por favor, decidam o que vocês querem da vida de vocês. Eu já não tenho nada com isso, eu já mostrei. Se você quer fazer pixel art no Blender, lembra, é só ajustar o tamanho da imagem no número de pixels que você quer e desligar esse filter size. O resto é configuração do material, né? Então é super tranquilo. Isso aqui. Deu pra pegar isso, pessoas? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Deu pra pegar essa parte aqui. Isso aqui é importante, tá? Por favor, não esquece disso não, né? Então, agora eu tenho o meu. Agora eu tenho o meu render todo configurado. Yeah, tá pronto. É isso mesmo, né? Eu ainda posso fazer algumas outras coisas. Tem tudo. Outline você nem precisa ir longe. O outline tá aqui embaixo, ó. Aí aqui, ó, eu falo qual que é a espessura dele, né? É... 0.1 é pouco, 0.5. Nem precisa ir longe, tá? E cel shading é o shader, tá? Cel shading é o shader. Então, a forma como você vai configurar o shader é que é o cel shading. Tem um jeito fácil de fazer isso. É, vamos pôr shader para RGB. Quer ver? Tem. Deixa eu fazer eu vou fazer um cel shading aqui. Vou fazer. Não aprende isso não, gente, mas eu vou fazer um cel shading aqui. É, eu vou colocar esse cara aqui. Pode ser branco mesmo. Então eu tô tendo dois shaders aqui, tá? Eu tô colocando dois shaders aqui. Vou converter os shaders para RGB, para cor. Então esse shader vai virar RGB. Esse shader vai virar RGB também. É, esse shader eu vou fazer um color ramp. E esse color ramp eu vou colocar uma sombra bem dura nele. Então isso aqui, o que eu tô fazendo com esse cara aqui é criar uma sombra dura mesmo, né? Tipo, eu posso fazer a tela constante para ficar mais cara de cel shade mesmo, né? E eu vou misturar os dois aqui, ó. Color Mix RGB, Mix Color. Então eu quero o meu fator aqui de mistura, eu quero que ele seja multiply, eu quero multiplicação. E aí ele vai me dar uma sombra dura, né? Ou seja, vai me dar uma sombra dura. E se eu quiser colorir essa sombra dura aqui, eu pego esse preto aqui e mudo a cor dele para uma coisa, sei lá, azulzinha, talvez. Aí, ó. E diz que para bom leitor, pinga letra, né? Então, diz que para bom leitor, pinga letra. Será que se eu colocar todos esses nodes enquadrados aqui, ó, alguém tira um print para reproduzir? Será? Não sei. Será que alguém vai dar pausa para poder ver o que é o node? Não sei, mas e aí se eu apertar aqui meu render, né? Render image, né? Porque ele tem o contorninho também, ó.
Então, eu configurei isso aqui, né? E aí, vamos lá. O que está faltando? Está faltando eu salvar isso como imagem, né? Está faltando eu salvar, ou seja, eu estou renderizando a imagem aqui. Ele está julgando essa imagem aqui, mas isso não quer dizer que ele está salvando essa imagem, tá? Não significa que ele está salvando. Para salvar, eu preciso vir aqui e salvar essa imagem. Então eu vou jogar aqui no meu home cat render, render, né? E aqui eu vou chamar, vou salvar no formato padrão, PNG, RGB e tal, salvar como imagem. Se eu for lá na minha pastinha, tá aqui o meu render do gatinho, ó. Então, tem que lembrar, se você quer salvar a sua imagem para fora ou mandar para Unity, né? Você vai salvar a imagem individual aqui, tá? Beleza? Deu pra pegar isso, pessoas? Agora eu quero fazer animação. Agora é a parte mais legal. Agora eu quero fazer a animação. É para isso que eu vim, entendeu? Para isso que eu vim aqui hoje. Eu quero fazer uma animação aqui, ó. Então eu vou colocar aqui 9 frames, é bom? 9, 16. Animação para jogo a gente faz em formato de tabelinha, né? Dá para animar tudo. 100% das coisas do Blender são animadas. Mas eu vou fazer uma tabelinha, acho que 16 quadros é interessante. Então, vamos colocar aqui 16 quadros. Então, essa aqui é a primeira configuração que eu estou fazendo aqui. É uma configuração de formato, tá? Frame range. Então, isso aqui e isso aqui são idênticos, tá? Então, vamos lá. Eu configurei meu render para ter a transparência, né? Isso aqui eu configurei. Agora eu vou configurar meu output para poder fazer a animação, tá? E aí, deixa eu só responder mais uma vez o Said, né? Said, tudo que tiver essa bolinha aqui é animável, tá? Tudo que tiver essa bolinha no Blender é animável. Então, você pegar a câmera, né, e a lente aqui, ó, tudo que tiver essa bolinha é animável, tá? Tem como criar aqui frame e animar. Então, como a gente viu, eu vou usar um dope sheet, né? Quem está nessa matéria já viu isso aqui, né? O dope sheet. É... E eu vou animar esse gatinho girando. Então, vamos pôr aqui i rotation, ou clicar aqui e girar. E em 16 quadros, em 17 quadros, eu quero que o eixo Z dele faça 360. Então vamos gravar aqui, ó. E aí eu vou querer também que isso seja linear, né? Ou seja, eu vou querer que essas duas variações aqui sejam linear, né? Então eu vou em Key, Interpolation, linear. Dá um tempo para pausa aqui. Eu vou ter que ajustar minha câmera porque tá cortando o bigodinho do gato, ó. Então eu vou ajustar minha câmera aqui, ó. Vou aumentar um pouquinho o enquadramento. Aí. Legal, né? E aí, vamos fazer o render de animação disso aqui, ó. Vou fazer um render de animação. O render de animação, eu tenho que configurar ele na saída, né? Então, eu já configurei o frame range. O formato a gente já tinha configurado, né? O frame rate,
provavelmente, na hora que eu for colocar no motor, eu vou usar algo semelhante a 12 FPS, né? Ele vai ficar girando mais assim, ó. Então, coisas que a gente faz para 2D, assim, ó, para rodar como sprite, a gente usa uma troca de tempo mais suave, tá? Então, isso é algo importante para saber, né? É, então, aqui eu tenho isso aqui. Outra coisa importante no meu output é configurar em qual pasta que ele vai colocar esses frames, né? Aqui eu tenho o formato de imagem, né? O formato eu não vou mexer, que é isso mesmo que eu quero. Uma sequência de imagens em PNG. E aqui, ó, eu vou criar uma pastinha chamada cat. Vamos criar uma pasta nova aqui, ó. Cat. Cat. E eu vou aceitar aqui, ó. Então, ele vai julgar essas imagens dentro dessa pasta, tá? E aí, diferente do render de imagem, o render de animação, ele já salva as imagens automaticamente na pasta. Então, essa configuração de saída aqui, ó, ela está diretamente relacionada a um render é, de animação, beleza? Esse aqui é o com um trocadilho de. Eu tenho mais de 40 anos, eu posso fazer esse trocadilho. Esse aqui é o pulo do gato. Mas o render de animação aqui, ó, vai pegar essas configurações que estão em output, né? São essas daqui. Render, animation. Então, deixa eu abrir aqui a pastinha só para a gente ver isso acontecendo, né? Deixa eu colocar isso aqui sempre no topo, né? E eu vou dar render de animação. Olha só, ele criou todas as imagens aqui para mim, ó. Vocês viram que mágico? Vou fazer de novo. Vou apagar essas imagens aqui, ó. Vou sair aqui para mostrar. Eu tenho essa animação aqui. Então, vamos lá. Render, animation. E agora deixa eu. Cada imagem minha aqui é um frame, ó. Eu vou montar uma tabelinha para mandar isso para motor de jogo. Eu não sei como é que eu tô de tempo, mas eu não sei se eu lembro tudo da Unity dessa parte também não, porque eu trabalho na Godot, gente. Eu tenho que lembrar sempre disso. Eu trabalho na Godot e eu faço isso diariamente na Godot, criar sprite, colocar na Godot, deixar animado o sprite. Então eu lembro certinho como é que faz lá, mas na Unity eu não sei se eu vou lembrar não. Mas aqui a gente tem um recurso que chama Flipbook. E eu sei que você pode também animar a textura no plano. Então eu tenho esses dois recursos lá, o Flipbook e esse espaço, tá? Mas aí, vamos deixar o Blender aqui, vou deixar isso aqui salvo, né? Isso é bom para vocês lembrarem, né? Então vou salvar esse gato aqui em Asset Zoom. Vou chamar de Cat Render. Depois eu mando isso para a pasta de material didático. É bom que para os alunos fica também o shading para eles investigarem, né? Dá para revisar as coisas aqui, né? Então deixa esse Cat Render aqui, tá salvo. E eu vou abrir o GIMP porque eu quero transformar aquelas imagens numa tabela, tá? Então eu eu uso um script para isso, né? Mas tem um filtro para isso. Então,
para jogo é muito comum a gente transformar isso numa tabela. Então eu quero abrir como camadas, né? Então esse é o jeito que eu vou abrir as imagens. Então cada imagem vai estar num layer, né? Vou lá na minha pastinha, vou fazer devagar, né? Vou fazer em slow motion. File, Open as Layers, ou abrir como camadas. Tempo de print. Vou na minha pastinha Cat e vou selecionar todo mundo, né? Então todos eles selecionados. O tempo do print. Clicar em Open, né? Cada frame aqui tá num layer. O GIMP já entende isso como animação. Se você der um playback aqui, é, ele vai tocar a animação. Então, o GIMP entende cada frame como animação. Só que eu quero a ordem disso aqui reversa, né? Eu quero que o primeiro frame seja no topo e o último frame seja embaixo. Então, eu quero layer, pilha, e eu quero inverter a ordem da pilha, né? Esse é o reverse layer order. Então, tempo de print. Para os alunos matriculados no curso, eu deixei na pasta de material. Não, você é o senhor da sua animação. Você pode trocar, você pode embaralhar. Claro, só você, só você futicar isso aqui, ó. Você pode embaralhar isso do jeito que você quiser. Então, eu deixei para os alunos matriculados no curso, na pasta de material didático, uma série de extras de plugin que inclui esse sprite tape, que é o que eu uso no meu dia a dia, que eu posso falar para ele fazer um encaixe desses sprites numa tabela. Ou seja, vai virar isso aqui, ó. Cada frame virou agora né, tá um do lado do outro, né? Então, isso aqui é o que a gente está procurando levar para jogo, né? Uma tabela de imagens, tá? Então, deixa eu dar Ctrl Z aqui só para voltar. A gente tem isso também no Gmic, que é um pacote de filtro que você encontra para o GIMP, na instalação padrão do GIMP, você acha lá para instalar. Tem um negócio que chama Layers to Tiles. Layers to Tiles. Que vai fazer a mesma coisa, né? Você fala assim, eu quero 4 por 4, por exemplo. Ele meio que já identificou ali, eu não vou nem falar como que ele fez isso, né? Então ele meio que já identifica aqui que eu quero 4 por 4. Então, Layer to Tiles no Gmic faz a mesma coisa que o Sprite Tape. E tá aqui, ó. Mesmíssima coisa. Deu para pegar isso aí? O Krita também tem, tá, gente? O Krita também tem esse Gmic e ele tem os mesmos filtros, tá? Então, se você tiver no Krita, você pode usar o Layer to Tiles também, né? E eu vou exportar isso aqui, ó, como Cat Sprite. E essa imagem aqui, ó, que eu fiz, né? Essa imagem aqui, você pode animar ela num motor de jogo, né? De novo, eu uso a Godot, mas será que eu consigo lembrar na Unity como é que faz isso? Será que eu consigo lembrar na Unity como que faz isso? Eu sei. Vamos criar um novo projeto. Será que eu lembro? Agora é a hora que
alguém que estiver assistindo vai saber mais do que eu, falar assim, não, você vacilou, você devia ter feito assim, devia ter feito assado. É, eu não quero usar os nodes da Unity. Nos nodes eu lembro. Nos nodes eu lembro direitinho como é que faz. É, eu quero ver se eu lembro como que faz com os materiais genéricos da Unity genérica, que é o que os alunos estão usando nos jogos deles, né? Então, eu não quero ficar acrescentando novas informações, além das que eu já acrescentei hoje, né? É, então, vamos ver se eu consigo lembrar. Se não der, não tem problema, né? A parte fundamental da aula de hoje, que é fazer o render de imagem, eu já cobri, né? Hum, melhor levar as coisas prontas do Blender que os da Unity. Depende da coisa, Said. Isso é muito caso a caso, na real. Depende da implementação. Eu já vi os dois casos, né? Coisas que você leva para finalizar coisas que você leva para finalizar na Unity, coisas que você já leva meio que pronta, mastigada. Isso é muito caso a caso, né? É... Para fazer um jogo 2D, por exemplo, você tem que levar muita coisa pronta mesmo, né? Porque você está levando sprite, essas coisas, né? Deixa eu vir aqui e colocar meu cat sprite. É... Alpha é transparente, apply. Vamos criar um material. Material. É... Vamos chamar ele de sprite, só para eu lembrar o que eu estou fazendo. É... Deixa eu colocar um plano aqui só para a gente poder. Pode ser um quad também. Eu acho que o quad é mais leve que o plano. Acho que o quad é mais leve que o plano. Vamos colocar esse aqui. É, então, assim, a grosso modo, se você colocar a imagem, né? Vamos colocar aqui como mapa de emissão também, né? É, eu não quero detail, peraí. None. Eu quero. Eu quero emission. Eu quero que essas cores sejam a minha emissão. É... Cutout. É, e aí eu tenho que dividir isso aqui para poder mover a coisa, né? E aí o meu offset também vai ser 0,25, né? Para cada frame eu vou mover 0,5, né? 0,75. Então, isso aqui eu consigo animar dessa forma, né? Eu consigo ir trocando é, o que é o valor que tem aqui para poder trocar de imagem, né? Então, se eu tenho 4 por 4, né? Então 0,25 é cada divisão. Então, eu sei que eu consigo animar nesse sentido aqui, né? Mesma coisa aqui, se eu colocar é, é, 0,25 aqui, eu estou descendo um frame, né? Se eu ponho 0,75, eu estou descendo no terceiro fileiro. Então, eu sei que é possível animar isso aqui, se eu lembro. O que eu não lembro é se eu tenho nos materiais de sprites já a compreensão de que isso é um
flipbook. Eu não sei de verdade. Mas. Deixa eu ver uma coisa. Flipbook. Será que eu acho por aqui? Spread. É. Deixa eu voltar pro default, então, pro standard. Standard. O flipbook é um recurso para a gente pensar a respeito. Agora, por que que ele não está começando? Por que ele está começando aqui? Ele tem que começar aqui. Então é 75, 50, 25 e 0. Então o primeiro frame meu está em 75. Ele começa de baixo para cima. Então a minha primeira fileira ela é 0.75. E aí vamos lá no nosso animation. Animation, vamos adicionar aqui deixa eu minimizar isso aqui. Deixa eu adicionar um componente aqui de animação para esse cara. Animation. Deixa eu criar aqui uma. Create animation. Animation. Sprite. Sprite. Vamos colocar isso aqui. Aí. Isso aqui eu não posso tirar. Acho que pode ser só isso aqui mesmo. Vamos criar. Pensei que já era para ser esse aqui, mas tudo bem. Vamos ligar o gravador aqui. E vamos vir aqui no meu offset. Pode ser 0 também. Aí aqui eu vou pôr 0.25. 5. Aqui eu vou pôr 0.5. 5. Aqui eu vou pôr 0.75. 0.75. Né? Aqui eu volto para o 0. Mas aqui eu ponho 0.5. Aqui eu ponho 0.25. Ou seja, eu estou indo em cada fileira, né? 0.5. 5. Aqui 0.25. 25. Eu tô falando de trás pra frente, né? Tô falando de trás pra frente, peraí. 0.25, 0.25, aqui é 0.75. 0.75, não pode distrair não. Aqui eu voltei para 0, mas eu fui para 0.75. 0.25, não, mentira, 0.25. 0.25, 25. Eu tô subindo, né? É isso aí, 0.25. Aí aqui 0.25 e 0.25, 0.25, 5. Aqui 0.5, 5. E aqui 0.75, 0.75, né?
Aqui eu ponho 0 de novo. E aqui é 0 também. Aqui 0.25. 0.5. 5. 0.75. 75. Beleza. Vale a pena conferir aqui com o botão direito se as tangentes estão constantes, tá? Então, isso é importante para não ter, para o sprite não deslizar. Então, é legal você ter certeza que isso está constante. Que aí você pode afastar e mudar o timing da sua animação. Né? Então, aqui está muito rápido, tá vendo? Se eu afastar aqui, ó, vamos pôr. Eu queria que a distância ficasse mais ou menos uniforme. Mas eu não sei se eu consigo no olhão fazer isso não, mas então eu só consigo fazer essa escala aqui, ó. Só consigo fazer essa escala porque eu coloquei as tangentes constantes, tá? E o tempo assim da coisa, se você vai fazer uniforme ou não. Olha que beleza. Agora a gente tem um sprite animado na Unity, né? Ou seja, você pode animar coisas no Blender e colocar no jogo. E aí você tem bastante liberdade. Então, qualquer coisa que você quiser implementar no seu render no Blender, você tá livre, né? Só se pensa, não. O jeito de eu levar esse asset para Unity, né, vai ser através dessa animação, desse sprite, né? Ele vai ser um asset 2D, né? Ele vai estar existindo no espaço 3D, mas ele vai ser um asset 2D, mas é possível. Esse jeito aqui é o jeito mais difícil de fazer, tá? Só comentando, esse é o jeito mais difícil de fazer. Eu criei o material e animei ele. Para quem estiver pesquisando o shader graph da Unity, a gente tem é, o, o flipbook, né, é o recurso de entender que já é um sprite. Para quem está usando partícula, por exemplo, a partícula já entende que você quer usar sequência animada, você já consegue colocar tipo, a troca de animação direto na partícula, por exemplo. Então, esse é o jeito mais roots de fazer, né, que você está definindo cada frame, né, qual que é o deslocamento dele. Lembrando, isso é uma coisa que eu não lembrava, né, chegando aqui eu lembrei, né, eu tô vindo no caso é, no caso da Unity, eu estou vendo daqui, né? Aqui é 0 e aqui é 1, né? Então eu comecei de 0.75, né? Que seria a coordenada mais ou menos aqui nessa ponta. 0.75, 0.5, 0.25 e 0, né? E aqui é 0, 0.25, 0.5, 0.75, né? Então, mas eu achei rápido, na verdade. Eu achei rápido fazer, pra ser bem honesto. Demorou 1 hora pra fazer tudo, toda a coisa, 1 hora e meia pra fazer toda a coisa. Então acho que como opção de acabamento eu acho super válido. Beleza. Deu pra pegar isso aí, pessoas? Tá ok nossa aula de hoje. Se tiver alguma dúvida, essa é a hora de mandar a dúvida. Se não tiver dúvida nenhuma, me manda um bom final de semana aí, porque é pra lá que a gente tá indo agora.
Obrigado, gente, pela presença, obrigado pela participação na aula de hoje. Sempre espero que isso ajude alguém que esteja assistindo o vídeo, além dos meus alunos. Se alguém está vendo por acaso chegou aqui, espero que tenha te ajudado de alguma forma. E aí, semana que vem, para os alunos matriculados no curso de jogos, semana que vem a gente tem a nossa mostra de jogos. Então, semana que vem a gente vai ver os jogos de vocês, vai né, é, testar, jogar e vai conhecer os jogos de vocês. Né? Não sei se dá tempo de implementar alguma coisa nesse sentido, né? Mas para os alunos que perguntarem em sala de aula sobre a inserção de sprite dentro da Unity, né? Esse é a forma de colocar o sprite dentro da Unity, né? Lembrando que para imagem estática, né, não precisa fazer essa animação nem nada, né? Para imagem estática, né, né, você só precisa de uma imagem, né? Então só precisaria desse aqui, né? Lembrando, aqui tem que configurar que alpha é transparência e aplicar, né? Vamos criar um material aqui, create material. Então esse aqui eu vou chamar de static, só porque isso não tem animação, né? Vou colocar é, é, vamos colocar sprite aqui, static vai ser a imagem entrando ou no albedo, lembrando que você pode usar o cutout aqui, né? E se você não quiser que ela seja sensível à luz ou que ela não afete a luz, você põe ela na emissão, né? E aí você põe isso aqui, ó, para preto mesmo, né? Aí você garante que a luz não vai afetar o seu objeto, nem nada do tipo, tá? Eu gosto de pôr isso totalmente rugoso. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer. É, Eu gosto de colocar totalmente rugoso, né? É, Eu não faço a menor ideia como é que isso apareceria na minha câmera. A câmera da gente também tem o processo de abertura de lente. Aí, ó. Lindo demais. Então é isso. Ó, vou encerrar a gravação aqui. Mais uma vez, obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. E semana que vem tem nossa mostra de jogos. Fica atento aí. Os alunos matriculados, quem estiver vendo isso no YouTube e não está matriculado no curso de jogos, é só ficar atento no canal do curso de jogos digitais da PUC Minas. É, procura isso aí que você vai achar. Deus é Pai.